Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso mini curso de Design de Interação. O meu nome é Caio César e nessa semana nós vamos falar da diferença entre análise e validação. Esse é o curso do projeto designdeinteração.com.br, é o projeto que tem duas frentes de atuação. Nossa comunidade no Google+, lá você vai ter discussão, material exclusivo e outras dicas de leitura, e o nosso site, que é o designdeinteração.com.br, onde você vai poder ter notícias, ofertas de emprego e artigos sobre o tema. Nesse mini curso de design de interação, a gente já falou sobre o conceito de design de interação, como que a gente trabalha quando a gente tem uma verba pequena, como que a gente estabelece metas de design de interação. Já falamos na semana passada sobre personas. Nesta semana a gente vai falar sobre análise e validação, vai ser um vídeo bem rapidinho. Na semana que vem a gente vai falar sobre metodologias, em seguida protótipos, depois a gente fala sobre validação de layouts, depois testes com usuários e por fim a gente fala sobre monitoramento. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de análise e validação, uma coisa começa a aparecer. Né? A gente trabalha os procedimentos de design de interação e muita gente se perde quando o assunto é essa separação, né? Porque parece que existe uma dicotomia entre eles, né? Uma galera fala de análise e outro pessoal fala de validação, como se a gente só pudesse adotar uma dessas abordagens, né? E normalmente, quando me perguntam sobre isso, eu respondo com uma outra pergunta, né? Por que a gente não pode trabalhar os dois, né? Por que eu coloco essa pergunta? Porque nada impede que a gente trabalhe os dois ao mesmo tempo. Não tem nenhum mandamento sagrado que impeça uma equipe de desenvolvimento de uma solução interativa trabalhar essas diferentes abordagens de forma concomitante ou às vezes sequencial num projeto de design de interação, né? E eu também fico pensando que muita gente se confunde com relação a esses conceitos, né? Muita gente se confunde quando a gente fala de análise de validação. Então vamos tentar entender agora aqui, ó. Os procedimentos de usabilidade que estão inseridos no processo lá de design de interação, falando bem rapidamente, eles são divididos, né, em dois grupos: os procedimentos empíricos e os procedimentos analíticos, né? É óbvio que as coisas não são tão ou preto ou branco como possa parecer, né, ou pode parecer, né? Mas é legal a gente fazer ter esse pequeno esforço de classificação, né? Os procedimentos empíricos são aqueles que demandam ensaios, testes, hipotetização e por aí vai, né? Normalmente, mas não obrigatoriamente, os procedimentos empíricos eles envolvem usuários. Então, às vezes até isso chega a ser sinônimo, né? Muita gente encara os procedimentos empíricos como os procedimentos que envolvem usuários. É uma maneira fácil de classificar e entender a diferença, né? Não tem nada de errado em abordar a coisa dessa forma, né? Por outro lado, procedimentos analíticos não costumam envolver usuários, mas, de novo, isso não é algo obrigatório, né? Então, de novo, eu reforço, não um sinônimo, não são sinônimos, né? Procedimentos empíricos, testes com usuários, e procedimentos analíticos, ausência de usuários. Não são sinônimos, mas é muito comum. Eu diria que em mais de 80%, 90% dos casos, os procedimentos empíricos têm envolvimento do usuário. E a contrapartida é verdadeira. Em mais de 90% dos casos, os procedimentos analíticos não costumam envolver os usuários, né? Um exemplo de procedimento analítico é a análise heurística, né? Nesse procedimento de análise heurística, um especialista passa pelo sistema fazendo uma validação desse sistema perante uma lista de recomendações, né, que são as heurísticas. Como eu falei,
é um procedimento conduzido por especialistas, né? Mas nada impede, como eu também falei, que você envolva usuários, né? Há algumas publicações que falam que você pode colocar o usuário para preencher o formulário de uma análise heurística, né? Não é o mais comum, tá? Mas pode ser bastante útil, pode ser muito útil você fazer isso. É óbvio que isso vai demandar uma adaptação do formulário, por exemplo, né? Os procedimentos analíticos, né, ou uma análise heurística, como a gente já conversou anteriormente, ela pode ser aplicada ou pode ser adotada, utilizada em qualquer etapa do projeto. E o que ela gera é um conjunto de recomendação de ajustes. Fala assim, olha, isso daqui pode se melhorar assim, assim, assado, isso funciona, e assim sucessivamente. Né? Um expert review, que seria uma... Tem algumas pessoas que falam que o expert review é uma evolução da análise heurística, né? A análise heurística sendo aquele procedimento de você seguir o formulário de heurísticas à risca, e o expert review você adiciona outras observações do expert, né? Do especialista no procedimento. Também é um procedimento analítico. O percurso cognitivo é um procedimento analítico, né? Você vai obter como resposta de um percurso cognitivo a percepção do que pode ou não funcionar no momento em que o usuário estiver efetivamente utilizando. Né? São, como eu disse, recomendações. Né? Você tem como resultado recomendações. Você não pode falar com certeza se algo vai ou não funcionar. Né? Essa é uma boa maneira de você diferenciar os procedimentos analíticos dos procedimentos empíricos. Os procedimentos empíricos de validação, como eu falei, eles baseiam-se em ensaios e em testes. Então, por causa disso, eles costumam envolver os usuários. Né? Diferentemente dos procedimentos analíticos, os procedimentos empíricos de validação, eles devem ser aplicados quando há alguma coisa para ser validada. Né? Você não vai conduzir teste com o usuário, quer dizer, os mais ortodoxos, né, vão recomendar isso. Você não vai conduzir testes com usuários quando você só tem uma tela de um processo que vai envolver, sei lá, outras 4 telas. Então, esse não é o momento. Mas você pode fazer uma validação heurística de uma tela isolada. Né? Isso não é o mais recomendável, mas também não é proibido. Mas com procedimentos de validação, procedimentos empíricos, fica muito difícil você fazer isso sem ter algum protótipo, seja de baixa fidelidade, um protótipo de alta fidelidade ou um protótipo funcional para poder testar. É o protótipo que vai ser testado. Né? Então, normalmente, você pode fazer procedimentos empíricos quando você tem protótipo pronto para ser testado. Né? Isso aí é o determinante. Né? Pode ser qualquer um desses 3 protótipos ou o produto mesmo. E isso coloca o procedimento empírico passível de ser executado sempre que acaba uma etapa de desenvolvimento e também antes de ser iniciado o processo de construção de uma nova solução. Né? Então, ele é bem versátil nisso, apesar de você não poder fazer em qualquer momento como os procedimentos analíticos. Né? Os relatórios gerados de um procedimento ou a partir de um procedimento empírico, eles têm mais autoridade para dizer se determinada coisa funciona ou se ela não funciona, se determinada funcionalidade está funcionando ou não está funcionando a contento. Então, eles podem ser, com mais facilidade, utilizados como parte de argumentação, né, ou como base para argumentação para uma troca, uma alteração de funcionalidade, enfim, para você fazer alguma mudança no seu projeto. Né? Então, você vai fazer teste com o usuário, então é por isso que é muito fácil de você associar esse exemplo com procedimentos de validação. Né? Mas é legal deixar claro aí, gente, que nada impede que você
possa misturar as coisas, né? Você convocar usuários para fazer uma avaliação heurística, né? Uma análise heurística. Nada impede também que você utilize de ferramentas para teste com o usuário, que o usuário, você não tem contato com o usuário, né? A gente tem algumas ferramentas disponíveis que permitem isso, teste com o usuário à distância, você não controla o usuário, nem sabe se tem usuário fazendo aquilo, tem ferramentas que vão validar, vão fazer simulações de que o usuário está seguindo um script com base em robôs e etc. Nada impede que você misture as coisas, né? Então, ter isso como uma separação, como eu falei num slide anterior, aí, como se fosse uma escolha de time, isso não é muito legal, né? A coisa deve ser um pouco mais fluida e menos definitiva, menos determinante, né? O que vai importar é, como eu falei, o tipo de descoberta que você vai ter e o que você vai poder fazer com essas descobertas. Então, se em determinado momento de um projeto você precisa de uma argumentação mais sólida para falar que algo deve mudar, eu recomendo que você faça teste com o usuário, né? Agora, se você precisa só de uma validação mais simples e mais rápida, às vezes um procedimento heurístico resolve, um percurso cognitivo resolve, né? Ou se você precisa de, por exemplo, informações sobre como que aquilo está sendo percebido ou como que aquilo pode ser avaliado, aquilo que eu falo, uma funcionalidade, um expert review pode ajudar. No início de um projeto, um expert review pode ser muito importante para ajudar a estabelecer quais vão ser as metas de design de interação. Então, tudo vai depender do que você quer com aquele procedimento, né? Vamos supor que você está fazendo um processo de redesign para validar os wireframes, para validar os layouts e os protótipos, você pode utilizar de procedimentos empíricos. Isso aí pode ser muito bacana. Então, você começou com um procedimento analítico, lá, um expert review, faz uma série de procedimentos empíricos no decorrer do processo e termina com um novo procedimento analítico, que pode ser uma análise heurística, por exemplo. Então, o legal é você saber ter o jogo de cintura para adequar a aplicação dessas metodologias à realidade dos seus projetos, né? Então, e como eu já falei anteriormente, né? A escolha da quantidade de metodologias e dos momentos de aplicação vai depender da realidade de cada um dos projetos, né? Então, vai ter projetos que você vai ter mais verba, vai ter projetos que você vai ter mais tempo, então dá para você inserir outros procedimentos e por aí vai, né? Uma coisa que não deve ser deixada para trás é que um procedimento empírico, ele, como eu falei, ele costuma servir para validar uma funcionalidade. Então, para você determinar se o usuário vai ter dificuldade, se ele consegue ou não consegue fazer alguma coisa, se a interface está informando ou não está informando, se funciona ou não funciona. Isso é muito bacana de você pensar em procedimentos empíricos para fazer isso. E nos procedimentos analíticos, é mais bacana eu imaginar que eles vão fazer uma avaliação geral, vão dizer o que está sendo contemplado, o que não está sendo contemplado na minha interface ou no meu sistema. Então, às vezes os procedimentos analíticos, eles servem como base para eu depois fazer, ou como primeiro momento, né, para eu ver se vai ser necessário fazer um procedimento empírico, por exemplo, né? De qualquer maneira, o que é recomendado é que você tente equilibrar esses dois tipos de procedimentos nos projetos, né? Então, pensa lá, né? Você começar com um feedback lá nessa, como eu estou colocando aí no slide, né? Você começar com um expert review. Aí o feedback desse especialista vai ser primordial para você estabelecer as suas metas de design de interação. E aí você executa diferentes procedimentos, constrói wireframes e faz teste com usuários. Beleza. Aí você, a partir do que você conseguiu com esses testes em wireframe, você constrói os layouts. Aí você pode, sei lá, mudar de abordagem, fazer uma análise heurística.
E aí você constrói com o que você descobriu na análise heurística, faz alterações e constrói o seu protótipo funcional. E aí você pode terminar com um novo teste com o usuário ou uma nova análise heurística. O legal é você saber que você pode intercalar as coisas e tudo vai depender da sua verba e do seu tempo. Né? Então, o propósito desse pequeno vídeo, né, hoje está sendo mais rapidinho, é mostrar que uma coisa é você analisar, é você dizer se alguma coisa pode vir a funcionar, pode não vir, se estiver com informações a menos, informações a mais, se estiver com os quesitos sendo contemplados ou não. E outra coisa é você validar. Isso funciona, isso não funciona. E isso é muito importante às vezes, então, quando eu estou falando de procedimentos empíricos, né, procedimentos de validação, para você argumentar com líderes de equipes de desenvolvimento, por exemplo. Às vezes, o líder está querendo implementar uma funcionalidade de determinada maneira, e aí só com um procedimento empírico você consegue mostrar que o usuário não vai conseguir fazer a coisa daquele jeito que ele está imaginando. E aí você tem subsídio para colocar a sua argumentação de que essa funcionalidade precisa ser alterada. Né? Essa é uma realidade muito comum. Né? Enfim, eu espero que isso tenha ajudado você de alguma forma a compreender a diferença entre esses dois tipos de procedimentos, né? Procedimentos empíricos e procedimentos analíticos, e entender que um não exclui o outro. Você pode trabalhar os dois de forma concomitante. Né? Se você tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer comentário, por favor, não hesite em entrar em contato com a gente. Vai lá no designdeinteração.com.br e mande a sua mensagem. Ou então, deixa aqui o comentário no YouTube ou nas nossas áreas aqui no Google+. Pode ser na nossa página ou na nossa comunidade. E é isso aí. Eu sou o Caio César e essa foi a 5ª semana do nosso pequeno curso de Design de Interação. Um abraço e até a próxima.